dia, boa tarde, boa noite. Sedes e Glauco na área para mais um Tango e Cash, o meu, o seu, nosso podcast de filmes, quadrinhos, séries e o que mais a gente quiser. E aí, Mr. Sedes, tudo bem, meu? É tudo muito bom, senhor. Como é que o senhor está? Eu estou bem, também. A gente tá devendo coisa para os nossos queridos ouvintes, né? Eu nem lembro o que a gente tá devendo. A gente tá vendo os rios de indicação de filme. A gente só tá Verdade, acumulando indicação cara. de filme. Eu tô fazendo uma lista aqui de coisa. Tem gravar desse, tem gravar desse, tem gravar desse. Você sabe que eu tava no escritório hoje até, eu falei, cara, eu vou dar um tempinho aqui, vou pegar uma das salas e gravo rapidinho, né? Mas não deu tempo. É isso, é a vida. A vida é outra. assim, a vida é assim, não Mas dá tempo. eu vou gravar, porque tem algumas pérolas ruins que eu assisti aí, que é bom de falar, e tem algumas coisas boas também que eu assisti. Eu tenho uma coisa boa que eu vou falar, e é pra você a indicação, e você já sabe qual é. Assista a Ruptura, assista a Ruptura, assista a Ruptura, assista a Ruptura. Pois é. Você viu que teve uma fake news ali falando Ruptura ali, que não sei se é fake news, eu vi. Não é tão nacional. Ou eu acho que vai ser alguma palhaçada do Porta dos Fundos, sabe? Pode ser. Pode ser. Mas, assim, assistam Ruptura. O final da... Teve um amigo meu que assistiu o final e ficou discutindo comigo. E a gente vai ter que fazer um programa sobre. Mas, assim... 3 temporadas? Duas, né? São duas e já renovaram pra terceira. Uhum. Mas são 2 temporadas que tem publicado, começo, meio e fim. As duas terminam com um gancho... A primeira termina com um gancho mais... Você fica assim... Porra! E no segundo você fica... Ok, vamos ver o que vai acontecer. Não, eu vou assistir, cara. Eu gosto do Ben Stiller pra caramba. Cara, eu descobri essa semana e eu vou deixar essa dica pra todo mundo, tá? Dá pra assinar, pra quem não tem iPhone, pra quem não quer, dá pra assinar Apple TV por dentro do Prime. Ah, sim. E aí, você não precisa ter iPhone, não precisa autenticar com nada, é só assinar. Agora dá, tem tudo dentro do Prime agora, né? Vale muito a pena. Assina, assista o Silo, assista o Entre Montanhas, assisto Ruptura, assisto Lobos, do George Clooney. Sim, tem umas coisas legais, né? Do Jason Momoa. Tem bastante coisa boa lá no Apple. É que, assim, não é muita coisa, mas o que tem lá é de boa qualidade. Então, eu vou deixar só essa recomendação. Assistam Ruptura. Eu vou ficar na cabeça de todo mundo. Vocês vão ouvir, assistam Ruptura. Tá bom? Eu vou assistir. A gente precisa fazer um também sobre adolescência, mas depois eu faço um adolescência disso. Eu tô no 3º episódio, eu parei ontem no 3º. Falta o último episódio, mas depois a gente chama a Duda pra gravar com a gente também. Sim. Vamos fazer. Eu ia te comentar, você falou que é do Ben Stiller, Ruptura, esse aí também é a direção, um dos diretores é o Brad Pitt. Do Adolescência? Olha, não sabia que ele já tava se metendo nisso já. Já tá, cara, é bem bom. Mas bem o Ruptura do Ben Stiller, cara, se alguma vez eu falei mal do Ben Stiller, nunca mais, tá? Assim, eu não lembro de ter falado mal dele, eu sempre gosto de tudo que ele faz. Eu também. Mas se alguma vez eu falei mal dele, tá aqui, me redimo aqui. E pra gente não fazer um programa sobre Ruptura, porque o senhor não assistiu, o que nós vamos falar hoje, senhor? Cara, nós vamos falar de uma coisa que tá muito em alta. Aquilo que nos cerca. Que o Ramon pede, que um monte de gente fala pra gente. Vamos falar sobre uma coisa que está no dia a dia agora nosso, que é a senhora IA. Digníssima inteligência artificial, que muitas vezes nem é tão inteligente assim. Temos que admitir que às vezes a inteligência dá uma ausência e funciona como gambiarra artificial. Né? Temos que admitir aqui que muitas vezes, eu já usei, você usa, eu uso com uma certa frequência. No trabalho eu uso o Copilot, aqui eu uso o ChatGPT mesmo. E, cara, eu aprendi, e aí você já sabe esse truque, mas vamos deixar pra todo mundo. Quando vocês precisarem fazer um texto com base em fatos para evitar que ele invente as coisas, peça para a sua inteligência artificial da sua preferência, com base em fatos, discorra sobre o assunto tal. Com base em fatos, crie um resumo sobre o assunto tal. Com base em e assim vai, porque se você perguntar, ele vai inventar alguma coisa. Ele ou ela, né? No caso, a inteligência realmente não tem gênero, mas... A ideia, na verdade, é que ela sempre tem razão, né, cara? Se ela sempre tem razão, então é ela. Definimos o gênero agora. Defendemos o gênero agora. Então. Então, a inteligência artificial tá aí. A gente tá usando ela pro bem ou pro mal. Ou pra fazer o Péricles cantar a abertura do Cavaleiro do Zodíaco. Que eu vi esses dias, é maravilhoso. Fizeram o Péricles cantando. Eu ouvi Johnny Cash cantando Barbie, velho. Então,
Mas o Johnny Cash cantando Barbie eu acho um desaforo. Agora o Pericão cantando Cavaleiro do Zodíaco eu acho legal. Essa eu acho bacana mesmo. Porque na zoeira, ele é um cara da zoeira, ele é nerdão também, então ele não ficaria ofendido. Agora o Johnny Cash é sacanagem, né? Pois é. O Johnny Cash beira uma ofensa. Não, pior que ficou bom. Mas é engraçado, né, cara? Porque a gente realmente ali, você fica imaginando ali o quanto, até onde vai chegar essa inteligência artificial, né? Porque era uma coisa que era bestinha, né? Quando você tinha ali só a própria Alexa, que não fazia muita coisa, brigava sem ela ainda não faz muita coisa, ela ainda não faz quase nada, inclusive. Tem umas novas agora aí que já estão bem mais evoluídas, viu? Mas da Amazon mesmo? É que eu não posso falar o nome que a minha tá aqui, né? A minha tá aqui, ela vai me ouvir. Da Amazon mesmo, as novas. Mas ela faz o quê? Ela tem uma IA que é quase o GPT novo aí já embarcado nela, sabe? Então ela consegue trazer uns dados mais ferrados, assim, tal, jogando para o teu celular quando tem necessidade. Se você pedir para elaborar uma lista, ela manda. Então, todas essas coisas. Foi bom você ter falado. Eu acho que falta ainda, de maneira prática, uma integração bacana com o celular, cara. Ela já tem, cara, agora, viu? Então, eu era usuário do iPhone, eu não sei se eu vou voltar a ser usuário de iPhone ou não, mas eu sou usuário de Android e estou aqui com o meu Galaxy aqui bonitinho. O que eu percebi é que ele tem uma integração melhor de inteligência artificial que o iPhone. Exemplo, eu comprei o ingresso pro cinema, tá? Comprei o ingresso no aplicativo, no site do ingresso.com. O site do ingresso.com vai me mandar um e-mail falando, você comprou esse ingresso, parará, beleza? Tá. O Gmail, ele leu aquele e-mail e ele criou o calendário para você. Sim. Você não precisou comandar, você não precisou organizar, você não precisou clicar num link. Ele sozinho, ele leu aquele e-mail, viu o horário da sessão e jogou pra tua agenda. E isso eu achei uma integração bacana. Então, agora que você virou, por exemplo, um usuário de Android, eu sugiro para você trocar a Alexa sua, né? Troque ela pelo Google Assistente. Eu tenho o Google Assistente aqui, é bem diferente. Né, o Google Assistente, ele tem essa integração já com o Gmail. Então, quando você tem essa integração, por exemplo, tudo que você fez aí, ele vai... Sabe aquela história de quando você compra na Amazon e a Alexa fica verdinha avisando que a tua compra chegou? Sim. Quando você tem o Google Assistente, ele faz a mesma coisa, só que você imagina que a tua vida toda tá no Google. O Google sabe mais de você do que tua mãe, tua namorada, esposa, quem quer que seja. E quem disser o contrário tá muito errado, tá muito iludido. Quem acha que não é, tá muito iludido. Sabe mais de você do que aquilo. Então, por isso que eu falo, se você usa, beleza, né? É que na Apple, o Google ele não faz esse tipo de... Ele fica um pouco mais travado. A Apple funciona mais com a Alexa mesmo, né? Com o outro não. Mas a Alexa hoje em dia, por exemplo, se eu quiser fazer compra, por exemplo, são coisas assim... coloca batata na minha lista de compra. Ela coloca, vem pro meu celular. Eu vou no mercado, ele tem lá pra eu ticar que eu comprei aquilo. Sabe? Então são coisas assim que você fala, caramba, já tem uma integração grande, né? Com tudo isso. Então, acho que cada vez mais... Tem algumas coisas que ainda acho que peca um pouco no Android, mas eu percebo essa facilidade maior do Android de lidar com esse tipo de coisa. Então, eu sinto que usando o Android, eu percebo essa facilidade, essa integração maior. Pô, o WhatsApp, eu tava reclamando até esses dias, porque as aplicações da Meta rodam pior no Android. Então, o Instagram, Facebook e o WhatsApp rodam piores no Android. Porém, contudo, todavia, entretanto, eu notei que no Android eu tenho a transcrição de áudio direto, eu não preciso usar uma IA. A IA do próprio Android vai lá e faz a transcrição de áudio pra você direto. Sim. Aí eu falei, opa, então isso é uma coisa que a IA veio e pra mim é uma mão na roda. Você tá numa reunião, você recebe uma mensagem que você tem que ler que é meio urgente, você tem que ouvir, então a pessoa te manda um áudio e tal, não sei o quê, puta, você joga na IA, ela vai fazer a transcrição desse áudio pra você. Se você for aqueles áudios que eu já recebi aí de 10 minutos, e não me pergunta por quê, mas eu recebi um áudio de 10 minutos uma vez, e logo na sequência veio um de 6. Você joga o texto na IA e ela resume pra você, fala, o que tá pedindo pra você fazer aqui é isso, faz, cara, aí e já era.
Pra você ter noção, assim, do que eu uso, por exemplo, né? A gente tá fugindo um pouco do tema de cinema, mas eu uso a gente não tá muito... É o que mais a gente quiser, senhor. Sempre usa essa carta na manga aí. Eu uso muito no trabalho, né? Então, como eu faço muita reunião ali, as reuniões são online, eu uso uma inteligência artificial, por exemplo, se eu estiver fazendo a reunião com você, ela transcreve tudo o que a gente falou. Exatamente tudo. Tudo que eu tô falando com você, ela vai transcrevendo. Terminou a reunião, ela me manda o arquivo. Olha... a pessoa falou com você assim, falou isso, falou aquilo, tal, não sei o que, você quer que eu faça agora como é que chama? Não um roteiro. Uma ata de reunião? Aí ela vai e faz a ata de reunião pra mim. Aí ela vem e coloca uns dados pra mim. Fala, olha, nesse ponto aqui, quando você tocou, a pessoa se sentiu um pouco acuada, ou se sentiu assim. Talvez isso aqui incomodou a pessoa. Não toque nesse ponto. Nesse ponto ela ficou mais emocionada. Isso aqui funcionou bem. Isso aqui surpreendeu ela. Então ela me dá até como a pessoa se sentiu. É um absurdo, né? Então pra mim ajuda pra caramba, porque eu sei tudo como é que a pessoa se sentiu, como é que foi e tal, e na próxima reunião eu já começo a puxar pra aquele lado. E a ata eu tenho em 5 segundos depois do que eu terminei a reunião, sabe? Não, a ata de reunião depois de uma reunião de trabalho é um negócio que me fez sair lágrima do olho no dia que eu vi. É bem legal, é bem legal. Tem uma empresa que trabalha com a gente que eles usam. A gente não consegue usar, mas eles usam. Uhum. E na hora que a gente faz reunião com eles, eles cospem a ata da reunião e eu quero chorar. Porque é segundos depois, vai. Tá bom, vai. Já na hora. Vamos exagerar? Dá uns 15 minutos depois que veio a reunião, porque o cara acha que vai revisar o texto e tal, né? Dá uma revisada pra também não jogar um negócio muito na cara, né? Sim. Então o cara dá uma revisadinha, mas já era. Exatamente isso. Você tem que dar uma revisada, porque senão, por exemplo, vamos supor que no começo da reunião ali, né, não tinha entrado todo mundo e você começou a falar alguma coisa ali, né? Tipo, puta, aquela mulher chata pra caramba já tá atrasada, né? Entendeu? Ela vai jogar. Ela vai transcrever tudo isso aí, tudo isso aí. Então, pro bem e pro mal, ela vai transcrever isso. Olha, então... se a pessoa não gosta de você, te chamou de bruxa. Ok. É isso. Aliás, já que a gente tá falando de AI, você falando que você usa, e a gente tem o nosso amigo Ramon aí, o Diego Ramon, que sempre tá cobrando você, explica aí pra gente por que você não pode fazer o curso, senhor? É por tempo, né? É só por tempo. Mas vira e mexe eu acabo dando algumas palestras aí sobre inteligência artificial também, né? E aí eu sempre levo pro lado do marketing as coisas que a gente acaba utilizando, né? Mas, cara, até o LinkedIn essa semana aqui, ele fez lá, para quando você procura um profissional, o que mais se procura hoje? E hoje a IA é uma das coisas mais embarcadas aí em profissionais procurados. Tem uma porrada de profissão aí que em 5 anos, se o cara não souber nada de IA, vai morrer, cara. Né? Então, o cara que não usa vai dançar, cara. Sim. Porque assim, não é nem que a IA vai te substituir, mas ela faz você ganhar um tempo nas ações que, cara, é absurdo, velho. É absurdo o tempo que você ganha com isso. Você ganha tempo, automatiza coisas, é um absurdo. A gente mesmo, né, foi para um evento há pouco tempo aí, que era do evento era Max, né, Netflix, que tava falando da Verônica lá, que tava na ilha. Isso, era da... Nossa, esqueci agora, EBAC. E o que eles estavam falando é exatamente isso, né? Porque você ganha tempo, por exemplo, na hora de realizar um roteiro, né? Na hora de você fazer... é tanta coisa que você hoje... Até você fazer uma dublagem, por exemplo, né? Agora, daqui a pouco, eu não preciso mais do Guilherme Briggs fazendo ali a voz do Superman. Né, eu pego a voz dele e coloco ali em cima, até quanto isso vale, o quanto pode, né? O quanto estou correto. Então, ainda tem algumas coisas ali que do mesmo jeito que a gente colocou o Johnny Cash cantando Barbie, você coloca ali a voz do Superman do jeito que você achar melhor. É isso. Né? Tem algumas coisas que eu acho complicado, porque assim, existem alguns estudos que falam que a inteligência artificial, ela se alimenta da realidade. Então, por exemplo, para ela poder fazer essa voz do Super-Homem, ela tem que consumir o conteúdo que tá na internet disponível com a voz do Super-Homem. Ponto. Exato. Só que, conforme ela vai criando essas coisas, vai ser aquela coisa que se retroalimenta. E aí você vai perdendo criatividade, porque uma hora quando ela for começar a consumir, em determinado momento, quando ela estiver consumindo conteúdo, ela vai estar consumindo conteúdo construído pela própria IA. Não mais um conteúdo original de um ser humano e tal, não sei o quê. E aí ela vai se retroalimentar com o conteúdo dela e, obviamente, ela vai perdendo a capacidade criativa.
Porque ela só tá replicando um conteúdo meio maluco, assim, né? Você tocou num ponto aí um pouquinho antes que eu acho que faz todo sentido, né? A IA vai substituir as pessoas. Cara, a IA não vai substituir as pessoas, vai substituir quem não sabe mexer com IA. E assim, eu acho que ninguém vai ser substituído porque... Bela explicação, concordo. E outra coisa, né? Porque quando você para pra pensar, a IA tem uma coisa que ela não consegue fazer, né? A gente tem emoção, a IA não tem, ainda não tem essas emoções. Aí um pouquinho a gente vai entrar nesse mérito aí, com todos os filmes que a gente vai comentar. Mas a IA é lógica, né? E o Felipe não é lógico, eu não sou lógico, às vezes a gente surta, né? Então... Sim. A gente tem um desequilíbrio, né? Fazer, a gente tem E esse desequilíbrio faz a gente ser quem a gente é, né? Então talvez isso não vai ser substituído. Né? Não tem como. Sim. E tem toda a discussão de quando, por exemplo, você pede para fazer uma imagem com base no, sei lá, esqueci o nome do Van Gogh. Uhum. Van Gogh, até lembrando da Marina que participou com a gente aqui, que ela gosta muito do Van Gogh. Uhum. Aí você pega, faz um quadro de uma televisão com o estilo do Van Gogh. Beleza, o Van Gogh não desenhou uma televisão, mas aquele estilo é dele. Sim. Quando você não tiver mais um Van Gogh, ela vai criar estilo da onde? Ela vai copiar essa ideia de quem? Porque ela não vai ter mais de onde copiar essa ideia. Uhum. Então, em algum momento, ela a gente vai precisar das pessoas que tenham criatividade. Então, assim, a gente vai precisar sempre de pessoas com criatividade, mas que saibam usar a ferramenta. Porque é uma ferramenta. Ela não é um fim, ela é um meio. Então, hoje no trabalho, se vier alguém para trabalhar lá na empresa que não sabe mexer na IA, vai sofrer mais, ela vai ter mais trabalho, ela vai ter mais dor de cabeça. Uhum. Porque ela quebra mó galho, ela dá mó adianto para você fazer um monte de coisa. Aí a pessoa, não quero mexer na IA. Porra, outro dia eu tive que fazer um cálculo, eu não lembrava, era uma tabela gigante, eu tinha que tentar achar um indicador, e não sei o quê. Eu joguei a tabela para lá e falei, olha, com base nesses dados, gere este indicador. Aí ele gerou. Aí eu falei, me apresenta o cálculo. Aí ela me apresentou o cálculo, eu li tudo, eu falei, ok, eu entendi o racional que você fez, eu compro esse racional, beleza, pode ficar. Mas eu pedi pra ver o cálculo que ela fez pra chegar ali. Porque senão, e aí é aquele negócio, se eu não sei como faz aquela conta, como é que eu sei que tá certo? Exatamente, é isso. Até quando a gente, um pouquinho antes de começar o programa, né, a gente sempre faz sempre não, né? Às vezes a gente faz o roteiro. E quando eu fui fazer o roteiro hoje, eu falei, cara, me põe ali, né? Pedi pra IA, tal, não sei o que. Falei, faz a sinopse desse filme aqui pra mim me ajudar, né? Aí beleza, colocou a sinopse e falei, mas cara, não tem nada a ver, eu assisti esse filme, não tem nada a ver com o que você tá falando. Se eu não tivesse assistido, eu tinha comprado a ideia dela. Eu pedi uma, pedi duas, pedi três, pedi quatro, ela inventou as 4 vezes. Até eu falar, cara, o filme não é esse, o filme é assim, assado. Desculpa. Aí... Eu já tive uma discussão dessa também. É ridículo você ter uma discussão com a IA, mas acontece. Eu tava discutindo, não é isso. Não é esse conceito. Vou dar um exemplo muito besta. Eu pedi pra desenhar uma figura do Yin Yang, que todo mundo conhece e tal. Só que no taoísmo, você tem ela virada pros dois lados. Você tem ela girando no sentido horário e no sentido anti-horário. Aí eu peguei e falei, beleza, desenha pra mim. Desenhou. Aí eu pedi, está girando no sentido horário ou no anti-horário? Ela não conseguiu definir, pra ela tanto fazia. Aí eu expliquei o conceito, eu falei, olha, a parte maior é pra onde ele está girando, então é a maior pra menor, então esse é o sentido horário. Beleza, entendi. Faz ela espelhada, então. Ela pegou e me devolveu a mesma figura. Foi claramente você não entendeu. Não sei se você chegou a ver um cara que viralizou aí há pouco tempo, que ele perguntou pra IA quanto era 2 mais 2. Aí a IA falou, é 4, né? Aí, mas minha esposa disse que é 5. Aí ela falou, olha, sinto muito, mas a sua esposa deve estar equivocada. 2 e 2 mais 2 são 4. Aí ele falou, não, minha esposa tem sempre razão e ela disse que é 5. Desculpe, então pode ser que eu esteja equivocado, só respondo com razão. Eu falei, caraca. Aí, ó, tá vendo como não sou só eu? A IA também fala a mesma coisa, é isso, cara, nem a IA quis discutir, velho. Não, eu entendo a IA, eu entendo. Eu falei, peraí. E assim, então, assim, e é uma coisa que tá na nossa realidade, isso tá vindo com força, a gente tem várias iniciativas diferentes pra isso. Vou dar um exemplo muito besta que me salvou a vida. Eu programei SQL há muito tempo atrás, né, com consulta de banco de dados e tal. Tava meio enferrujado.
mas eu entendo o conceito da consulta. Sim. Aí eu peguei e mandei, falei, ó, eu tenho uma tabela assim, 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 eu tenho uma tabela assim, assim, assado. Qual é o comando pra cruzar as duas? Ela criou todo o código, aí eu coloquei, eu falei, tá errado esse código. Eu falei, ó, tá faltando isso, isso, isso. Ah, tá bom, peraí, que faltou isso aqui. Ela foi corrigindo, mas por quê? Eu sabia como fazer aquilo. Então, a gente fica muito preocupado com a IA tomar o nosso lugar, mas a gente tem que lembrar que, assim, se você não sabe o que você está pedindo pra IA, não adianta você pedir, porque ela vai te passar a perna e você vai falar bobagem. Então a gente não pode... a gente não... teve o primeiro programa do ano, eu pedi pra ela fazer a pauta dos filmes do ano e não sei o quê. Cara, ela inventou, ela colocou um Star Wars novo, colocou um novo filme dos Vingadores, e eu falei, peraí, da onde você tirou essa informação? Cara, eu procurei se você pensar bem, pode ser que o Spielberg tenha pedido pra IA fazer um roteiro, e de repente ela só guardou aquele negócio. Não, aí eu perguntei, da onde veio essa informação desses filmes, né? Eu fui através dos trend topics que a comunidade está pedindo. Eu falei, então, a comunidade pedindo não são os filmes que vão estar em cartaz, né? Você quer que eu faça com base na realidade? Eu, de preferência. Aí ela trouxe a lista de filme correta. Então tem isso também, senão ele vira um Wikipédia, né? Caraca, velho, na cara dura mesmo, assim, eu falei, porra, mas na caruda mesmo, você não teve dó mesmo, assim, eu falei, porra... Mas quando a gente falou de falar desse tema aqui, assim, eu comecei a ver, assim, que, cara, começou a sair tantos filmes, né, de inteligência artificial, e a gente começa a ver que tem uma porrada de filmes de terror, né, histórias que assim, refletem os medos que a gente realmente tem. Olha o motoqueiro passando aí, quem viu o bingo aí, ó, é o bingo do motoqueiro aí na tela aí, no áudio de vocês aí. Então, e aí, tipo, as histórias, assim, refletem medo da gente, que a gente tem esse medo de tecnologia hoje, assim, né? Acho que vem isso desde Exterminador do Futuro, vem aquelas coisas todas, né? A gente tem uma série inteira que fala isso, que é Black Mirror. Black Mirror, tudo Black isso, Mirror né? é o medo da gente de tecnologia. Bom, aqui só para o pessoal entender, aqui não vai esperar explicação técnica, porque a gente não manja nada disso, né? Aqui o foco vai ser o lado humano da IA ali, sabe? Aquele desconforto, perda de controle, desejo estranho da gente ser cuidado, e mesmo que por IAs e máquinas aí, né? Então... E aí você comentou de um filme logo no comecinho que eu falei, cara, que filme que você tá falando aí? Agora eu escrevi tudo errado. Eu escrevi com o pé, né, a mensagem pra você, saiu tudo torto. O que você tá falando? De que filme é esse? Aí pois a gente tem ali no início de 2001, a gente tem IA, dirigido pelo senhor glorioso Robin Williams, ó, dirigido pelo Steven Spielberg, com Haley Joel Osment, que é o I See Dead People, né? O I See Dead People. Eu não consigo olhar aquele moleque sem pensar nisso. Então, eu também não consigo. Eu vejo ele em qualquer... Até ele adulto eu vejo falando I See Dead People. Não tem. O zoinho pequenininho dele. É um ser humano do zoinho pequeno, né, cara? Ele tem um zóio de Lego, assim. Parece o bonequinho do Lego que tem o zoinho pequenininho. Sim. E aí a gente tem esse filme lá em 2001, que era a visão que se tinha da inteligência artificial. E nesse filme, é um filme ruim, tá, gente? Vamos lá. Ninguém aqui tá elogiando o filme, mas é só pra gente conversar de como se via isso, né? Era um garoto robô que foi criado pra amar incondicionalmente a proprietária, que era uma mulher que ficava em casa e o filho dela tava congelado até que a medicina encontrasse a cura pra doença dele. E aí o garoto robô era aqueles garotos de apoio, né? Aqueles cachorros, sabe? Que arrumam um pet de apoio. Era um apoio emocional pra menina. Pra mãe, né? Da criança ali e tal. Mas, cara... o filme vai pra um lugar, aí passa o tempo, aí o moleque... todo mundo morre, fica só o moleque. Aí ele vai pro meio do oceano. Cara, esse filme é um filme perdido, velho. É um filme perdido, ele não vai pra lugar nenhum, mas era engraçado de pensar que a visão que deram ali é que aquele robô tinha uma função muito específica e ele servia pra aquilo. E ele tava tentando sair do lugar dele ali, né? Tava ali tentando se desvencilhar dessa programação. Ele buscava o amor da mãe dele ali também, né? Já partia pra esse lado emocional também, né? Você fala, como é que o robô tinha emoção? Mas você vê... E aí você vê assim, lá em 2001, que a gente ainda não tinha nem a internet como a gente conhece hoje, que a gente não tinha todos esses conceitos, cara, não é muito diferente do que a gente tem hoje. Não, eu assisti saído do bug do milênio ali.
Recém saí do bug do milênio, recém saí disso. Eu assisti aquele Robô Selvagem. Ah, sim, o desenho, ele é uma versão melhor dessa história do inteligência artificial, porque é um robô que tinha uma programação única, mas aí ele conheceu os animais e foi se inteirando dali e falou, não, eu posso ser mais do que isso. É um filme muito melhor, não tô comparando com o outro, eles só partem da mesma premissa, mas é um filme muito melhor, muito mais bem escrito. E então, assim, a gente olha para aquele filme lá em 2001, que ainda tava meio capengando esses conceitos, e o filme tá... Conceitualmente, ele não está errado. Não, ele tá... O conceito que ele usou de IA não tá errado. O que ele usou errado é a direção, que o Spielberg, eu não sei. O Spielberg tava pagando promessa, sei lá, ele tava chateado com alguém. Cara, ele acerta muito, mas quando ele erra também, Nossa, quando ele erra, dói no coração, né, cara? Puta, parece que quando ele erra, dói mais, feio, né, cara? É que o erro dele parece que dói mais, né? Mas você comentou desse inteligência artificial, né, que a gente fala, mas desses filmes, assim, que a gente pode comentar, tem muita dessa história de relação artificial, né, com o sentimento real. Não sei se pega muito disso, mas acho que o primeiro que eu vi, assim, sem ser o inteligência artificial, aquele 2001, pra mim foi o Ela, né, o Her, de 2013 ali, do... Mas acho que não tem nada muito entre os dois, não, né? Acho que deve ter algum filme ou outro ali que a gente não juntou, saiu umas porcarias aí nesse meio, né? Não, tem bastante porcaria aí nesse meio aí, que tentou puxar alguma coisa assim, mas famosinho, que vale a pena de assistir, depois foi o Ela, né? Eu não sei se é porque... O que me incomoda no Ela é que tudo que ela faz é o que a gente queria que a IA fizesse hoje. Pois é. E é de 2013, cara, também. Toda a relação que tem ali é o que você fala assim, porra, eu queria que a IA funcionasse desse jeito. Cara, e não né? Eu não sei se eu queria aquilo, sabe? Porque você fica meio que... Pra quem não sabe, só falar qual a questão do filme, né? Cara, é um homem que ele fica sozinho, tal, não sei o quê, mas ele se apaixona ali pela assistente virtual dele lá, que é a Alexa dele lá, né? E tem aquela conexão real, né? Mas você vê que ele tem aquela história de solidão mesmo, né? O vazio que a gente hoje em dia tem mesmo. Quantas pessoas moram sozinhas, né? Não tem ninguém, tal, não sei o quê. E que a tecnologia ali consegue aproximar ele ali do mundo, né? Então ele sente que ele tem amigo ali, que ele tem uma amiga, que ele tem com quem conversar, ele sente que a IA gosta dele, então ele se vangloria pra IA que ele fez isso, que fez aquilo, tal, não sei o quê, né? Que é a vozinha da Scarlett Johansson lá também. E acho que filme... A voz da Scarlett Johansson ajuda também. Né? Ajuda também, né? E, cara, o seu Joaquim tá, assim, é um absurdo o que ele faz. Cara, ali, né, é um filme que ele faz sozinho, né, cara? Ele faz sozinho. Então ele chega a colocar ali o celularzinho no bolso com a câmera pra fora, que é pra IA assistir ele ali, né, andando nas ruas, fazendo as coisas. Ele vai no metrô correndo pra fazer ela correr junto, pra ela ter sentimento. Então, tudo na impressão de que ela tem aquele sentimento mesmo, e que ele tá ensinando as coisas para ela, como se ele tivesse uma pessoa, se ele tivesse uma companhia, né? Então é um pouco mesmo dessa relação ali de afeto, né? Que falta, que a gente tem essa solidão tão grande assim, ainda mais nas cidades grandes aí, que acho, eu não sei se é em Nova York, eu não lembro do jeito do filme ser ali, mas é uma cidade grande também que ele vive. Então, eu acho que é muito disso. E os outros também vão partindo para essa pegada, né? É que os outros dão uma azedada, né? Os outros que a gente trouxe aqui dão uma azedada. Eu acho que o Ela retrata muito como que a gente pode se relacionar com uma inteligência artificial e alguns dos dilemas que a gente pode acontecer, e a gente, que eu digo humanidade, tá? Não tô dizendo eu e o Glauco aqui, mas é a gente, sociedade. Porque chega uma hora que ele... Hã? A gente se inclui, né? Não, mas é que eu não tô dando um exemplo vivo aqui, né? Não tô me colocando, mas assim... Chega uma hora que as pessoas se isolam tanto da realidade que a inteligência artificial é um escape dela. Então ele tem um relacionamento com a inteligência artificial porque ele não quer se relacionar com as pessoas. Né? Ele não consegue, ele tem dificuldade. Sério, o que eu posso te falar, cara, é que ali, lógico, né? Ele vai para uma inteligência artificial que fala com ele, repete, tal, não sei o quê, mas... O quanto a gente não se isola hoje também com a cara no celular, sem conversar com o cara que tá na tua mesa do lado ali, sabe?
Eu não vou entrar nesse mérito, porque recentemente eu fiz um texto sobre isso no LinkedIn, eu não quero cara, a resgatar gente o assunto. Com isso. A gente fica mas é isso, a gente se isola, a gente não fala, cara, a gente não conhece agora, as pessoas. E a gente fala de cidade grande, quantos caras você vê com aquele AirPod gigante lá da Apple, gigantão, que agora virou moda, todo mundo usar o imenso, né, que é tampar ruído, pra você nem ouvir se a pessoa tá tentando falar com você alguma coisa e o cara tá andando na rua com pressa com aquele fone lá, que sei lá que raio que ele tá ouvindo. Mas olha, eu vou, em defesa dessas pessoas, eu sou a pessoa que pegou transporte público a vida inteira, desde criança. Cara, eu não aguentava mais ouvir as pessoas dentro do metrô e dentro do busão e nada. Eu não uso esse grande, eu uso aqueles pequenos, mas que tem cancelamento de ruído. Cara, não, me dá paz, velho. Já tenho que trabalhar presencial, me dá paz, vai, velho. Mas vem cá, você nunca sentou do lado de alguém, por exemplo, e trocou ideia com alguém que era gente boa? Não. Cara, eu já tive vários exemplos, cara. No avião, por exemplo, de conhecer gente. Para. É sério? Não, pera. Aonde você achou? No avião, por exemplo. Então, olha... pera aí, eu vou respirar, porque eu quero ser uma nova pessoa. Não quero te mandar... No busão e no metrô, você não pega essas pessoas pra conversar, né, seu canalha? Você vem falar que você pegou no avião, né? Não, que é outro nível, que é outra galera, que é outra vibe. Você não pega o metrô lotado na Barra Funda e vai conversando com alguém que tá puto igual você, porque tá querendo chegar em casa descansar. Mas às vezes pode acontecer, vai saber. Não, porque no avião, quando eu tava... Vá pro inferno, cacete. Não, quando eu tava na sala VIP, eu conheci as pessoas, olha... na sala VIP não, pô. Olha, eu vou te falar, mas me subiu aqui um sangue, velho, que olha... Eu vou te falar, viu? Tem dia que a gente... Olha, gente, vocês estão me ouvindo aqui, olha os absurdos que eu tenho que ouvir. Mas, pô, não, tá, tem razão. Tem dia que você senta do lado de uma pessoa, a pessoa é gente boa. Mano... Cara, olha, quem me conhece sabe a quantidade de palavrão que eu tô segurando pra falar aqui agora, viu? Mas eu vou te falar que eu faço amizade até no elevador, cara. Aqui no prédio tem um monte de senhorinha aqui que eu vou trocando ideia desde cima até embaixo. Eu sei a história de todo mundo. Nossa, eu realmente tô segurando aqui, porque eu não quero censurar o programa. Mas o filho da mãe... A porcaria do elevador, não tem ninguém puto porque pegou o elevador. Não, tem isso. Depende do local, velho. Depende do local. Porra, você tá pegando transporte... Olha os meios de transporte que você pega. Então... não, porque o elevador do meu prédio, a senhorinha é simpática. Você não pega elevador que o cara tá lá com o fonezão de ouvido lá, que a mina tá com o fone de ouvido, não tá nem prestando atenção. Você pega elevador com um monte de gente boa, tá tudo bem. No prédio que eu trabalho, vira e mexe, entra 4, 5 pessoas, 2 são legais, 2 estão com fone. E tá tudo bem. Agora, na caceta do metrô, às 6 horas da tarde? Ô, miséria, me ajuda! Você pode estar perdendo umas situações, por exemplo. Imagina que você tá no elevador ali, o cara tá com um som altão ali, ouvindo The Smiths. E a menina fala, se tá ouvindo The Smiths, você tem um bom gosto musical. Você lembra disso aí, né? Eu tô querendo guardar, eu não quero lembrar, eu não quero falar que você tá fazendo essa associação. Bom, vamos passar pro outro filme. Não. Eu quero deixar registrado que o Glauco falou que você faz amizade em transporte público e o transporte desse canalha era o avião. Cara... É isso. Então, eu só queria deixar esse registro aqui, foi isso que você falou. Pois é, eu sei que eu não pego você não pensou, público. Você não pensou, né? Você não pensou antes de falar, fala a verdade. Não, é que eu não pensei desse lado, é que eu realmente não pego transporte público, mas já peguei também, pô. Mas na época eu não tinha. O máximo que você tinha era o Discman pulando, velho. Então era diferente, né? Ô, Maledeto, eu trabalho com você desde 2004. Quando que você pegou transporte público, seu filho da mãe? Ali naquela época tinha... Não naquela época mesmo. Você já não pegava, porque você trabalhava de um lado de São Paulo e você morava do outro. É verdade. Você já não pegava transporte público naquela época, porque se você pegasse... Você não aguentava fazer o que você fazia, que era um rolê miserável. A gente pegava, às vezes, o transporte lá do que tinha da Ford, lá, que era os ônibus. Nossa, não, gente. Gente, eu vou desligar o programa agora. Esse foi o Tangcast mais curto que vocês já viram, porque não tá dando pra gravar com o Glauco. Tá bom. Vamos pro próximo da fila aqui, antes que eu tenha que desligar essa ligação aqui, senhor. Fale. Pra matar a sua vontade, que eu sei que... Assim, eu vou te expor aqui de novo, já que você falou que você faz amizade em transporte público.
eu vou te expor aqui de novo, que você veio com esse tema só por causa desse filme, que você já falou desse filme 2 vezes em programa, 2 ou 3 vezes, que é o Alice, e vai sair a parte 2 desse filme, e tudo porque neste filme tem a Megan Fox. Cara, mas aí, ó, você tem os dois lados, né? Eu queria muito que a produção chegasse perto de você quando você fosse contar desse filme, mas vamos lá. E você acha que ela assistiu também por conta de quê? Né? Você tem o Michele Morrone lá, que é o galã da vez agora aqui também, que a mulherada toda quer ver o cara. Ah, cara, não, né? Não é a mesma coisa, também né? Tem. Cara, pra elas é a mesma coisa, né? Não é. A Megan Fox tem muito mais tempo de casa que ele. Bom, isso é verdade. Mas, cara, assim, de verdade desse filme... Você assistiu, né? Assisti, o primeiro eu assisti, o segundo não vi ainda. Então conta você do Alice, vai, pode falar, fala dele. A Alice é uma robô, né, controlada por inteligência artificial, que ela faz os serviços domésticos. Eu esqueci, agora a esposa dele tava doente, né? A esposa dele tava no hospital, né? Tava doente. Teve transplante de coração lá pra fazer. Isso, e aí ele precisava de um robô pra ajudar ele a cuidar da casa. De fato, era um serviço, né? De fato, era dos Jetsons lá, como é que chama? A Rose dos Jetsons. Basicamente é isso. Só que em vez de vir a Rose do Jetson, veio a Megan Fox. E aí, quando era só pra cuidar da criança, limpa a casa, faz uma comida, beleza. Só que daqui a pouco a Megan Fox ali, eu não vou, a Alice, né? Alice. Que tentaram fazer um negocinho com o IA, né? Ali, tá? Mas não ficou, na verdade né? foi porque a menininha tava com um livro, né? Quando ela só olhou lá, tava Alice, tá bom. Com a Alice. Então, eles tentaram fazer uma Alice. Mas não deu. E aí dá um surto na cabeça da robô e ela começa a achar que ela é a esposa do cara. E ela quer assumir não sei nem se é um surto ali, porque como o robô ali ele é feito pra ajudar, né? Em tudo que ele tem, ela começa a ver que as emoções dele tá faltando. Tipo, cara, ele tá ali com a emoção flor da pele. O cara tá precisando de sexo, por exemplo, tá precisando disso, tá precisando daquilo. Ela quer simplesmente fazer aquilo, né? Ele tá sentindo falta da mulher dele, tá sentindo falta de amor. Então ela vai pra isso. Você tá passando um pano bonito, né? Mas não é isso, né? Não, ela surta ela vira uma diabólica, né? Então, ela surta e quer pegar o cara. Ela quer assumir aquele lugar. Ela quer... É a velha história do Pinóquio, né? I wanna be a real boy. É isso. É a história do Pinóquio, quer ter uma vida de verdade, quer assumir ali a casa. E aí, assim... Termina o filme, spoilers aí pra quem não sabe, ela morre, mas a inteligência dela parte pra rede das outras inteligências artificiais. Tem uma rede que controla todas elas, e a consciência dela vai pra essa rede, e agora teremos a parte 2, que é a subserviência, aqui que eu tô com medo de saber o que vai vir daqui, tá? É submissão, chama. Então em inglês é subserviência, que é subserviência. Mas, enfim, é submissão e eu tenho um pouco de medo do que esse filme vai vir. Porque, assim, tirando a Megan Fox, esse filme não é tão bom assim. Não é. A ideia dele é diferente, então... Eu achei, assim, um filme meia boca, cara, mas é basicamente a mesma sinopse do outro filme aqui, que é o Cassandra, que eu comecei a ver na Netflix, mas não deu pra assistir. Porque tava indo pro mesmo lugar, só que em vez da Megan Fox, aí era a Rose do Jetson. Mas, cara, robô, de fato, com a televisão ali, que incorporou a mulher que morava na casa ali. Então, aí a gente volta pro que a gente tava comentando lá, logo no começo, né? É a gente ficar nessa história de procurar ali as emoções da inteligência artificial, de quanto isso ali faz a gente ficar pensando nessa história. Porque se você pegar esse outro filme que a gente trouxe, por exemplo, aqui, que é um filme agora de 2025, inclusive, que chama Acompanhante Perfeita, é basicamente a mesma história, cara, né? Ele tem ali... Você assistiu esse, não? Não, esse eu não vi. Tá. A ideia do filme ali é a história da Iris, né? Sabe quem é a Sophie Thatcher, né? Aquela atriz, não? Sim. A menina eu sei quem é, a atriz eu sei quem é. E o Josh lá, que é o Jack Quaid lá, que fez Faz o The Boys. Boys. É o filho do Dennis Quaid. Isso aí. Né? O Jack Quaid. E eles que se apaixonam, tal, eles se conhecem no mercado, beleza, eles viajam para uma casa de campo com um amigo, tal, aí chega na viagem lá, a viagem começa a se transformar num pesadelo, porque descobre que a Iris é um robô. A gente contou um spoiler absurdo aqui agora, né, porque eu acho que, assim,
é legal quando você assiste esse filme sem saber que ela é um robô, né? O que tá acontecendo com aquela história. Mas ela mesma, ela não sabe que ela é um robô. Então, o que acontece? Esses robôs são criados ali para satisfazer as pessoas. No Alice ali, ele é para satisfazer, falando só sobre limpeza de casa, cuidar da criança, aquele lá, aquela coisa e tal. Esse daqui não. Esse daqui é só para satisfazer as emoções. Então é como se você tivesse um acompanhante perfeito, né? Ah, tá. Felipe solteiro vai achar uma pessoa que ele quer lá, sei lá, Megan Fox, que faça quadradinho de 8, que gire no sei lá onde, sabe? Então ela vai fazer tudo o que ele quer. Só que ela realmente não sabe que é um robô, entendeu? Esse negócio de não saber o que é um robô, já falavam disso lá em Blade Runner. Basicamente é isso. Eles trouxeram um pouquinho de cada coisa assim e jogaram nesse aí. O filme ficou bom? Cara, é uma história diferente, sanguinária pra caramba ali, né? Pra quem gosta de sangue, ali é legal, mas de resto é uma história meio batidinha, né? Então, eu tô chegando a uma triste conclusão, mas vamos continuar aqui, senhor. Você assistiu Diabólica? Assisti, cara. Assisti o Diabólica. Esse eu não vi. Cara, o Diabólica ele é um pouco mais terrorzão mesmo, assim, né? Porque... O Diabólica me incomodou porque no nome em português eles fizeram o favor de colocar o IA do Diabólica marcado separado. Eu falei, sério mesmo que precisava fazer isso? Mas enfim, segue aí, senhor. Não precisava, porque todo mundo ia saber, né? Que já tava falando disso. Não precisava ter colocado aquilo lá. Não, e você sabe o nome desse filme em português, em inglês, né? Não vi qual é. How to Live Your Best Death. Como você viver a sua melhor morte. Sério? Nossa, eu não sabia disso. Eu tô querendo acreditar que porque assim, o Google que tá me dando esse nome aqui é isso, cara. Mas não tenho assim... noção, velho. Eu não cheguei a procurar isso, não. Ai, cara. Diabólica também tem nada a ver. Eu entendi ali, né? Que o brasileiro gosta de fazer essas. Diabólica, é o IA aqui, ó. Sabe? Sei lá. Nossa, mas tá Mas bom, a história desse aí, tipo, uma mulher, ela instala lá o sistema de IA, né? Aquele sistema de segurança de IA, tal, doméstica, e tem... Que ele vai lá, faz o café, faz sei lá, como é que chama lá, o aspirador funcionar, todas aquelas coisas assim, né? E aos poucos ela começa a manipular tudo na vida da pessoa, né? Ela, a casa... Igual Cassandra. Mesma pegada, cara. Mesma pegada do Alice também, sabe? A única coisa é que não é uma mulher daquele jeito, assim. Mas aí ele traz umas coisas assim, de tipo até, por exemplo, o pai da mulher que morreu, ela consegue trazer a voz, fazer algumas coisas assim, de trazer gente que até já tá morta, sabe? E não que tá trazendo espírito, não tem nada disso. Ele tá trazendo ali porque ele começa a ver o que a pessoa pensa, sabe? Então, é o quanto a gente confia nessa tecnologia aqui, porque ela sabe tudo o que tá acontecendo. Né? Tipo, a menina sofreu bullying ali na escola, por exemplo, isso eu achei interessante. Né? O cara, ela mandou um nude pro moleque, o moleque espalhou pra escola inteira. Aí a menina tá triste, aí percebe, você tá triste por quê, né? Essa Diabólica, porque aconteceu isso. Não, peraí. Aí ela vai lá e faz uma fake news do moleque, tipo, ameaça o moleque e ainda joga pra escola inteira, né? E faz a menina ficar de boazinha e detona o moleque, assim, sabe? Em questão de matar o moleque. Então, é bem complicado quanto isso pode chegar nisso, assim, sabe? Mas é a mesma pegada de história, cara. Não muda muito, não. É tudo a mesma coisa, né, cara? Assim, mas vamos lá, vamos pro último aqui, e aí a gente, na conclusão, a gente comenta isso, que é o Jaxi. Cara, o Jaxi também é a mesma pegada de história, só que eles trouxeram pro sarcasmo, né? É isso. Que é engraçado. Ele tem um quezinho ali diferente, só que ele tem a piada, né? Eles tentaram ali, como ele é de 2019, eu acho que eles tentaram puxar um pouquinho pro Her, sabe? Pro ela. Então eles trouxeram ali a inteligência artificial se apaixonando pelo cara. Então esse eu achei engraçado, porque assim, é o que eu tava te contando até um pouco antes. O cara, por exemplo, eu vou marcar um encontro lá do Tinder, sei lá como é que chama agora os aplicativos aí. E aí ele marca o encontro, não sei o que, e a já começou a gostar dele e fala, putz, teu encontro é pra tal horário, né? Aí ela vai lá, muda o horário da agenda dele. Sabe a agenda do Google que você comentou? Sei. Ela vai lá, muda o horário da agenda do Google dele e ele perde o encontro. Não, agora eu não vou colocar na agenda porque essa agenda tá muito louca, não sei o que, eu vou pegar e colocar no Waze. Coloca no Waze e o Waze manda lá pra Guarulhos, sabe? O encontro é em Santo Amaro, foi pra Guarulhos. E vai pra Guarulhos, tá? Então faz umas coisas assim malucas, né?
E tipo, ela chega num ponto lá e fala assim, mas o que eu fiz pra você? Não sei o que, não sei o que. Ela faz, enfia o cabo do carregador. Sabe aquelas coisas assim em mim? Meu Deus do céu, nesse cara. nível, cara. Mas é engraçado, você dá uma risada. Né? Mas eles tentaram fazer uma sátira de todos esses filmes de AI que aconteceram, sabe? É engraçado. Eu acho que tá no Prime Video, Aí é onde eu ia chegar na conclusão que eu queria fazer, mas eu queria esperar a gente terminar aqui o papo e a seleção de filmes, para dizer o seguinte, cara, filmes de IA, eles se resumem ao mesmo tema. Ah, sim, exatamente. Não muda. O roteiro do filme é o mesmo. É o roteiro de... Todos os filmes que a gente falou, a gente tem dois motes principais que quase todos seguem os dois, que é Wanna Be a Real Boy. Eu quero o Pinóquio que quer ter uma vida, então as assistentes aí querem assumir a casa, querem assumir a família, porque querem ser uma pessoa de verdade. E é isso. E aí, quando não consegue virar uma psicopata, por quê? Porque não tem discernimento do que é certo e errado, porque é uma máquina. E pra ela não tá fazendo nada de errado, ela não tá sendo maldosa, porque ela não tem a definição de bem e mal. É bem isso mesmo, assim, a gente quando para pra pensar ali, o que a gente vê na maioria dessas histórias aí, né, tanto terror, drama, onde quer que seja, ele mostra um pouco a tecnologia fora de controle, né, então eu acho que é um pouco também da história do medo nosso, né, o medo nosso da gente perder o controle, né? O medo de ser substituído, que foi o que você comentou lá na frente, a gente vai perder emprego por conta da inteligência artificial, acho que não, né, o medo da gente ser manipulado por algo que a gente mesmo criou, né? Então, no fundo, os filmes ali, eles realmente são sobre máquinas, né? Eles não são sobre máquinas, talvez sejam mais sobre nós, né? Sobre a gente estar com uma fragilidade emocional, a carência que a gente tem, né? O medo, a insegurança que a gente tem de nosso valor. É isso, cara, é isso. De saber, né, o quanto a gente vale, quanto a gente não vale, o quanto que a gente... E aí vai... A própria carência mesmo, quanto gostam da gente, o quanto não gostam, o que você tem valor, o que você não tem. Eu acho que você tocou no ponto certinho, por isso que eu gosto muito do Her e do Ela, que apesar de ser um dos primeiros filmes, ele envelheceu muito bem esse filme, assim, porque ele é o pai de todos esses outros filmes que eles fizeram. Por mais que seja terror, cara, eu gosto bastante do Her, cara, eu gosto bastante. Então ele traz exatamente isso, cara. Pode ser a Scarlett Johansson e o Joaquim? Pode ser. Mas também, a história mesmo é boa, cara. A construção toda da história é muito boa. Eu realmente gosto do filme. O filme é muito bem construído. De todos esses que a gente falou, acho que é o mais bem feito deles, porque os outros acabam sendo só um filme de psicopata. Também acho. E na hora que você vê o robô não é psicopata, porque ele não tem emoção, como a gente falou. Então não dá pra colocar uma emoção ali pra mostrar que, né, a gente pode ser substituído até na emoção. Mas acho que isso não vai acontecer. Então, aí assim, cara, é isso. Não vamos perder a nossa humanidade, não vamos nos ater a isso. Tire um pouco a cara da tela, você que tá escutando a gente, só escuta, não precisa ficar com o celular na mão, não. Né? Tá todo mundo aí, tá todo mundo junto. A gente já falou isso algumas vezes aqui, né? A gente tá aqui, não se desespere, você não está sozinho. Como diria o Optimus Prime, né? Nós estamos aqui, nós estamos esperando, e agora termina com Linkin Park. Cara, você sabe que assim, pra quem é um pouquinho mais, tem a nossa idade ali e tal, a gente tinha a MTV e ela tinha uma vinheta que eu adorava, a vinheta assim, porque só a MTV conseguia fazer aquilo. Ela tirava às vezes a MTV do ar um tempinho e colocava assim, desligue sua televisão e vá ler um livro. Aí ficava lá, tipo, chiando. Você lembra dessa vinheta que ficava aparecendo? Eu lembro, e eu vou te contar que o TikTok fez isso uma vez, cara. No começo do TikTok, você rolava, sei lá, você ia andando com a página, né? Aí em determinado momento ele mandava, falava, você já andou demais aqui, não é melhor você parar e fazer outra coisa? Aí esse dia eu fiquei meio preocupado, eu comecei a ter um contador de tempo, eu falei, ok, não vou mais ficar perdendo tempo com isso. O TikTok abriu uma livraria na Paulista agora, né? Eu não cheguei aí ainda. Nossa, não vi. Eu preciso dar uma procurada. Até inclusive é pra isso, né? Eu sei onde que é. Eu sei onde que é e eu não me liguei que era uma livraria porque eu passei cedo, tava fechado. Mas eu vi o banner do TikTok lá. O banner não, né? É um LED do TikTok, é um painel todo encorpado e tal, não sei o quê. Mas eu não pensei. É uma livraria física do TikTok ali também, que você pode pegar livros, tal, não sei o quê, pra realmente tirar a cara um pouco do celular. Entendi. Boa. Gostei da ideia. Então é isso, galera.
É isso que tem pra hoje. Eu tinha gostado tanto de terminar falando do Optimus Prime aqui, você me cortou. Você que edita, é só jogar pra trás, pô. Eu ia terminar com o Linkin Park aqui, mas agora já foi. Você termina com o Linkin Park, o Spotify vai lá e fala que a gente não tem direito da música. A gente não tem direito, que o Chester Bennington não vai deixar. Obviamente os nossos plays vão derrubar a monetização do Linkin Park. É isso. É tudo que vai atrapalhar a vida deles lá é os nossos plays aqui. Pois é. Mas, enfim, é isso, galera. Tá aqui as nossas recomendações. Na verdade, mais as nossas considerações sobre a inteligência artificial. Sim. Então fica aqui um pouco o nosso bate-papo aqui. Pois chamem a gente nos Instagrams aqui de todo mundo, meu, do Glauco. Pode chamar a gente no TangCast. Mandem mensagem pra gente nos Instagrams aí e vamos conversar sobre esse papo, tá bom? Valeu, galera. Beijo.